Pessoal, é impressionante como depois que você se converte para a Igreja Católica, tudo começa a fazer sentido, né? O nome das coisas, as festividades, né? Todas as histórias se conectam e você começa a perceber e aprender coisas incríveis. E uma dessas coisas aleatórias aí que eu achei bem interessante, né, de uma forma especial para mim, que sempre fui fã do anime dos Cavaleiros do Zodíaco, fã do yoga de cisne, foi ter a grata surpresa de que o yoga era católico. Né? E é sobre isso que eu gostaria de bater um papo com vocês aqui hoje. Né? Vamos analisar aqui a relação que o yoga tinha com o rosário, com a Cruz do Norte, né? E vamos aproveitar também para falar um pouco sobre o rosário, falar da cruz e comentar também como que a cruz é vista na igreja protestante, como que a cruz é vista na igreja católica e como que a cruz é vista também na seita das Testemunhas de Jeová. Então vamos lá. Bem, o Rosário da Cruz do Norte, ele é o rosário que é utilizado pelo yoga já nos primeiros episódios do anime. Ele ganhou o rosário da sua mãe, né, que chamava-se Natácia. E o yoga ele usava e mantinha esse rosário sempre com ele. É muito importante notar que junto desse rosário a gente tem ali a Cruz do Norte, né, que já demonstra aí a forte ligação que o yoga tinha com a religião católica. Esse rosário ele aparece com bastante destaque no episódio de luta do Yoga, né, o Cavaleiro de Cisne, com o Ikki, que era o Cavaleiro de Fênix. Então teve uma parte da luta ali que o Ikki acabou abrindo um buraco na armadura do Cisne, né, através de um golpe. E o Ikki ele percebe que não conseguiu atingir o coração do Yoga justamente por conta do rosário. E ele até mesmo tira o rosário do peito do Yoga que estava debaixo da armadura. Dá uma olhada só. Ah, o que é isso? Um rosário? E tem a Cruz do Norte. Eu já entendi. Foi isto que me impediu de matá-lo das últimas 2 vezes. Saiba que essa é a lembrança mais querida que eu guardo da minha mãe. A prova do amor que você tanto desprezou. Então aí já ficou claro, né, que o rosário ele é capaz de salvar a nossa vida, assim como salvou a vida do Yoga de Cisne, né? Já no filme A Lenda dos Defensores de Atena, né, na luta de Yoga contra Berenice, Yoga ali ele fala, adverte, exclama com devoção ali para o seu inimigo que o seu Deus, né, o Deus do Yoga, o Deus da sua mãe, é o Deus verdadeiro. A cena é realmente muito legal, dá uma olhada aí. Como eu posso me ajoelhar diante de um Deus que tenta roubar a vida da Saori, da Atena, e ao mesmo tempo tentar destruir a Terra? Essa é a cruz do norte que a minha mãe me entregou. A minha querida mãe, ela não teve uma vida cheia de alegria e encantamento. Mesmo assim, ela jamais odiou alguém. Acreditava em Deus e me ensinou a importância do amor. Ela me ensinou a respeitar a amizade e o amor e todas as coisas deste mundo. Merengue, o Deus de minha mãe era um Deus verdadeiro, não um farsante como seu Deus Abel! O yoga também dá uma verdadeira catequese sobre Lúcifer aos outros cavaleiros, né, os seus companheiros, mostrando que ele tem conhecimento. Né? As falas dele, você vai perceber aí, mostram que não se trata de alguém que tem um conhecimento raso das escrituras e que tem pouco conhecimento também da história da queda do inimigo.
Será que tem alguma relação com a terrível onda de destruição e morte que assola nosso planeta? Atena, ainda é cedo para lágrimas. Conheço essa voz. O quê? Como eu pensei, tudo isso está sendo causado por alguém malvado, Lúcifer. É o Lúcifer em pessoa. Yoga, esse é o malvado Lúcifer que aparece na Santa Bíblia? Ele era o filho de Deus e caiu nos infernos. É conhecido também como Satanás, o rei das trevas. De acordo com a Bíblia, Lúcifer foi dotado de grande beleza e intelecto. No entanto, ele quis ser superior ao próprio Criador. E isto provocou a ira dos céus. Ele foi punido, sendo mandado ao inferno para sempre. Mas suas ambições não pararam com tal castigo, e ele formou um exército de anjos rebeldes que o acompanharam na rebelião. O arcanjo São Miguel conseguiram detê-lo através dos séculos. Quero me transformar no Deus que governa não apenas este mundo, mas sim o universo. Serei o Deus dos deuses. Não haverá ser vivo que não se ajoelhe diante de mim. Mas isso é um sacrilégio! Após a suposta morte do Ikki, né, o Cavaleiro de Fênix, que a gente já comentou aqui ali no início, que aparentemente morreu quando deu um golpe para derrotar um outro inimigo, né, o tal do Dócrates. Então o Yoga pega o seu rosário e coloca na cruz, né, que os Cavaleiros de Bronze fizeram para ser o túmulo do Ikki, né? E aí o Yoga comenta que estava deixando ali o seu bem mais precioso. Então o Yoga também aqui está demonstrando uma outra característica cristã, né, que é o perdão e também o demonstrar amor até mesmo aos nossos inimigos. E é interessante que depois disso o Yoga nunca mais voltou a ser visto com esse rosário e com a Cruz do Norte no restante da série da TV. Vou provar. Tome, esse é o meu tesouro mais precioso. Cisne, essa é a... É a cruz da minha mãe para que o Ikki descanse em paz. Acharemos a armadura. Kiki, você ainda está aqui? Ikki, proteja-nos daqui por diante. Mas qual que é a origem da Cruz do Norte, né? Que é a cruz que a mãe do Yoga utilizava ali em seu rosário, né? Que depois o Yoga também passou a usar. Na verdade, foi uma constelação do hemisfério norte, né? Que foi batizado com o nome da Cruz do Norte, simplesmente porque essa constelação desenhava no céu uma cruz. Então as estrelas principais dessa constelação, elas desenham ali na Via Láctea a figura, teoricamente um cisne de asas abertas, né? Ou também de uma cruz, e por isso foi batizada ali como Cruz do Norte. Então lembre-se que a representação do Yoga era ser o cavaleiro de cisne, né? Então uma coisa estava ligada à outra ali para ele, né? Que no céu representava tanto ali um cisne de asa aberta, quanto também uma cruz. E já que estamos falando de cruz, para nós católicos, a cruz como lugar do sacrifício de Cristo significa a salvação dos homens, significa a nossa salvação. É por isso que o catecismo ali no parágrafo 617, ali a igreja professa ali a esperança na cruz, né? Então ali fala: salve, ó cruz, única esperança. Então o significado da cruz remete, né, ao sacrifício que Jesus Cristo fez por toda a humanidade. Então foi numa cruz que Jesus foi crucificado e, portanto, é o símbolo máximo do cristianismo. A cruz, como símbolo cristão, ela é a representação da vitória que Jesus teve sobre o pecado, sobre a morte, né? Porque ele venceu a morte, né, e ressuscitou para poder trazer a redenção para toda a humanidade. E quando a gente olha para um crucifixo, então, o que a gente vê, né? A gente vê o pagamento da dívida do pecado, a gente vê a nova aliança que foi baseada no amor e no perdão,
né, substituindo a antiga aliança que havia sido quebrada ali pelo pecado. A gente vê na cruz a vitória sobre o pecado e sobre a morte. A gente vê o amor incondicional de Deus pela humanidade, né? A gente vê também a obra redentora de Jesus, né, tão fundamental para a nossa salvação. É isso que a gente vê quando a gente olha para a cruz, né? Agora, tem uma diferença entre cruz e crucifixo. Então, cruz, né, que representa um instrumento da crucificação de Jesus Cristo. Então, a cruz também ela pode ser usada para representar a religião cristã. Já o crucifixo é diferente. Então, o crucifixo é uma cruz com a representação do corpo de Jesus Cristo sobre ela. E ela é usada para demonstrar, né, o amor e o respeito dos cristãos por Jesus Cristo. Então, o nome crucifixo ele vem da junção das palavras cruz e sacrifício. Usar um crucifixo, né, e carregar ele consigo é uma lembrança, né, física que a gente tem do amor sem limites que Deus teve por nós, né, a ponto de abraçar a doloríssima paixão para nos resgatar. Então, o crucifixo ele é um símbolo cristão diretamente associado à Igreja Católica, né? Muitos crucifixos católicos trazem a sigla INRI, que em latim, né, abrevia Ierus Nazarenus Rex Iudaeorum, né, ou seja, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Agora, falando dos nossos irmãos separados, né, os protestantes, eles, na sua grande maioria, costumam usar apenas a cruz, em vez do crucifixo, né? Porque, segundo eles, fazendo isso, eles vão estar dando ênfase na ressurreição, né? Na vitória sobre a morte, a vida eterna, tal. Então, mas o que a gente percebe é que, na verdade, isso acabou sendo uma influência dos ideais da própria revolta protestante, né? Que traziam ali uma nova interpretação dos símbolos religiosos, né? Uma teórica ressignificação dos rituais, né? E assim por diante. Enfim, tanto a cruz quanto o crucifixo são símbolos cristãos que podem perfeitamente ser utilizados pelos católicos, né? Porque nós temos a consciência do que eles simbolizam, tanto a cruz quanto o crucifixo, né? E também nós temos consciência do principal, né? Que é a unidade do mistério da redenção, porque não existe ressurreição sem cruz e nem existe sentido na cruz se não for em vista da ressurreição. Então, para nós católicos, sim, utilizamos muito o crucifixo por conta do amor que temos, né, pela redenção e tudo pelo que Jesus fez, mas também utilizamos a cruz como um sinal máximo do cristianismo. Já na seita das Testemunhas de Jeová, além de pregarem a heresia de que Jesus não é Deus, né, que Jesus é o arcanjo Miguel, por exemplo, eles ainda afirmam que Jesus não morreu numa cruz. Então, só misericórdia mesmo. Mas, na verdade, por mais de 50 anos, a Torre de Vigia usou a cruz e ensinou que Jesus morreu em uma cruz. A cruz era utilizada ali pelos seguidores da Torre de Vigia, né, como um alfinete de lapela, como um broche, né, como um pingente. Da mesma forma que os cristãos hoje usam, né, a cruz como seu símbolo de devoção. A gente percebe também uma coisa bem interessante, né, no slide 65 do fotodrama da criação, que era o canal pelo qual Russell difundia ali as suas ideias, e a gente vê, né, que ali a Testemunhas de Jeová, no início, ensinavam mesmo sobre Jesus, sobre a cruz. A gente tem também muitos ensinos, né, que eram colocados ali nas suas publicações, falando da cruz também. Mas aí o que aconteceu? Olha só, né, na revista Sentinela, né, que é a Watchtower, na revista Sentinela de 1º de outubro de 1931, a cruz ainda era utilizada ali, né? Então você vê aqui o símbolo da cruz, da coroa, na capa da revista Sentinela. Isso na revista do dia 1º de outubro de 1931, que foi a última, porque lá no dia 15 de outubro de 31, eles já tiraram, tá vendo? Então acabou sendo removido ali. E por que isso aconteceu? Porque nessa época aqui, quem estava no comando da presidência da Torre de Vigia, né, na liderança das Testemunhas de Jeová, era Rutherford. E ele tinha como objetivo não só excluir a cruz,
mas também fazer várias modificações na doutrina das Testemunhas de Jeová, que foi o que ele acabou fazendo, né? Incluindo o nome Testemunho de Jeová, veio com ele. Porque ele tinha a ideia de se afastar completamente ali, o máximo que ele conseguisse, de Rússio. E ele queria criar uma religião, né, uma suposta religião exclusivista, né, a única, diferente, né, que são coisas bem típicos aí de seitas. Então o objetivo dele principal era dissociar as Testemunhas de Jeová do máximo possível do catolicismo, do cristianismo, né? O que fica claro, né, é que as Testemunhas de Jeová então mudaram os seus ensinamentos para uma estaca, né, como a gente está vendo aqui, já uma ilustração numa das publicações mais recentes, né, deles, não por conta de evidências históricas, né, ou bíblicas, mas mais por uma questão de segregação mesmo, né, criar o exclusivismo. Porque nós sabemos, né, estudando você encontra as evidências médicas, você encontra as passagens bíblicas, você encontra a linguística, você encontra a história dos pais da igreja, você encontra a história secular, você encontra a arqueologia, tudo isso identifica que Jesus realmente morreu em uma cruz. Eu não vou trazer aqui todas as evidências, né, que a gente tem que provam que Jesus morreu numa cruz, mas eu vou deixar aqui a evidência bíblica, né, 2 textos aí para os Testemunhos de Jeová que porventura estão vendo esse vídeo poderem pensar um pouquinho. Então eu trouxe aqui João capítulo 20, o versículo 25, né, na tradução do Novo Mundo, que é a tradução que as Testemunhas de Jeová utilizam, e lá a gente lê o seguinte, ó: se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Então esse texto é mais uma prova, né, de que Jesus foi crucificado com 2 pregos, né? Um em cada mão. Não um único prego no pulso, né, como é a representação que as Testemunhas de Jeová utilizam. Então é uma prova, né, esse texto, de que os pregos eles estavam separados, né, um em cada mão. Porque ali falou de novo, né? Pregos no plural e não prego no singular. Aí também, quando a gente vai lá em Mateus capítulo 27, versículo 37, a gente lê o seguinte, ó: também colocaram acima da sua cabeça a acusação contra ele, por escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Na imagem da crucificação, a placa INRI, né, está acima da cabeça de Jesus. Se a gente pega a representação da torre de vigia, essa placa deveria estar necessariamente acima de suas mãos, né? Porque se Jesus fosse empalado em uma estaca, seria declarado então, né, que aquela plaquinha tinha sido colocado, né, acima de suas mãos, não da sua cabeça. E é isso, né? 1 Coríntios 1,18, porque a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Sim, a verdade é que quem não usa a cruz não prega e não é o verdadeiro cristianismo, né? São as palavras de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas, para os eleitos, quer judeus, quer gregos, é a força de Deus e sabedoria de Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. E quanto ao uso do rosário? O que a gente pode falar de uma forma resumida sobre a devoção ao rosário? Primeiro que a palavra rosário significa coroa de rosas. Então a tradição católica diz que a Virgem Maria revelou que cada Ave Maria que é rezada é como se fosse uma rosa oferecida para ela.
O rosário também é uma das devoções mais populares que a gente tem na Igreja Católica. Então ela transcende os séculos, ela une fiéis, né, em todo o mundo praticamente. E tem as suas raízes históricas profundas, tem um significado espiritual rico. Então o rosário é mais do que só uma oração, né? É uma jornada de fé, é meditação, né? É você estar em comunhão com Maria Santíssima, né? A origem do rosário, ela remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando os monges beneditinos utilizavam cordas, né, com nós, para contar ali as suas orações. E com o tempo essa prática se popularizou entre os leigos. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, né, dos dominicanos, ele desempenhou um papel fundamental na divulgação do rosário. Então, segundo a nossa tradição, em 1214, a Nossa Senhora do Rosário apareceu para ele e lhe entregou o rosário, né, como sendo uma arma poderosa para a conversão dos pecadores. E a partir de então a devoção se espalhou rapidamente por toda a Europa. Mais tarde, né, ali entre os anos 1566 e 1572, pelo Papa São Pio V, a forma atual do rosário chegou a ser determinada, né, que fixou ali o número de Pais Nossos, o número de Ave Marias, né, o teor dos mistérios da vida de Jesus, de Maria. E, inclusive, o Papa atribuiu, né, a eficácia do uso do rosário à vitória que o cristianismo teve na Guerra Naval de Lepanto, em 1571, que praticamente salvou a cristandade ocidental da invasão islã dos turcos otomanos. O rosário ele é dividido em mistérios, né, que são os momentos importantes da vida de Jesus e de Maria. Existem 4 tipos de mistério. Né? Os gozosos, onde a gente contempla os momentos alegres da vida de Jesus, né, como a Anunciação, a Natividade. Aí o outro mistério são os dolorosos, né, que a gente medita sobre as dores de Cristo, né, como a agonia no horto, a crucificação. Os mistérios gloriosos, eles celebram, né, a glória de Cristo e de Maria, como a Ascensão, o Pentecostes, a coroação de Maria. E nos mistérios luminosos, né, que foi acrescentado por São João Paulo II em 2002, ali nós contemplamos os momentos da vida pública de Jesus, como o batismo no Jordão, as bodas de Caná. Então, quando nós rezamos o rosário, a gente está meditando nesses mistérios, né? A gente está aprofundando a nossa relação com Deus, com a Virgem Maria. É uma prática de oração contemplativa, né, que nos leva a uma paz interior, uma união com o mistério pascal de Jesus. E também, ao longo dos séculos, o rosário esteve presente em momentos cruciais da história da Igreja, né? Muitos santos e beatos foram devotos do rosário. E o rosário desempenhou também um papel muito importante, né, e fundamental em diversas aparições marianas, né? E no Concílio Vaticano II, o rosário foi reafirmado como uma rica tradição da Igreja, convidando os fiéis a rezar com mais profundidade, com mais consciência. O Papa João Paulo II, em particular, promoveu o rosário, né, como uma arma poderosa contra o mal e também como um caminho certo para a santidade. Então é muito lindo, né, a história do rosário. Eu trouxe aqui um pequeno resumo, mas para quem quiser se aprofundar, é realmente fantástico. O que mais que a gente pode falar? Bem, a ligação, né, que o rosário tem com a Bíblia, por exemplo, como a gente viu, o rosário acaba sendo uma oração bíblica, né, pois cada Ave Maria e Pai Nosso são baseados em passagens dos evangelhos. A gente pode fazer uma ligação do rosário com a família, porque é uma prática, né, legal para ser realizada em família, porque fortalece os laços de amor, de fé. Podemos fazer também uma ligação do rosário com a missa, né, porque o rosário ele pode ser rezado antes ou depois da missa, né, contemplando a participação na Eucaristia. Então, realmente, o rosário é um tesouro espiritual que a Igreja nos oferece.
Então, através dessa simples, mas profunda oração, a gente pode nos conectar com Deus, podemos nos conectar mais com Maria, aprofundar a nossa fé, encontrar a paz interior. Então, é muito, muito lindo mesmo, né? E é legal que eu fale aqui também que quando a gente reza o rosário, né, a gente não está só meditando nos mistérios da vida de Jesus e de Maria, mas também a gente está abrindo o nosso coração para Deus, né, para Nossa Senhora. Então, é sim importante e é recomendado também que a gente inclua as nossas intenções pessoais durante a oração, né, como uma forma também de aprofundar a nossa conexão com o divino, de pedir a intercessão de Maria em nossas vidas, né, é realmente uma arma contra o mal. E quando a gente inclui, né, as nossas próprias necessidades, os nossos desejos, as nossas preocupações, a gente torna a oração do rosário mais pessoal, mais significativa, né? Quando a gente apresenta as nossas intenções a Deus, a gente está reconhecendo ali a sua soberania, a gente está confiando na sua providência. E quando a gente pede a intercessão de Maria, né, a gente está se unindo à Igreja Católica, à comunhão de todos, né, que fazem parte do corpo místico de Cristo, né, a multidão de fiéis, de santos que também recorreram a ela em suas necessidades. Então, pessoal, por hoje é isso. Deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é bem importante. Compartilhe também o conteúdo com aquela pessoa que talvez possa se interessar aí pela mensagem. E salve Maria e viva Cristo o Rei.